Queridos, abramos a palavra de Deus no livro do profeta Jonas. Continuamos a falar sobre a igreja missional e, mais uma vez, nos deteremos nesse texto do profeta Jonas, no capítulo 2. Jonas, capítulo 2. Acho que agora sim. A palavra de Deus nesse texto nos diz o seguinte, irmãos. Então Jonas, do ventre do peixe, orou ao Senhor, seu Deus, e disse: Na minha angústia clamei ao Senhor. Ele me respondeu. Do ventre do abismo gritei, e tu me ouviste a voz. Pois me lançaste no profundo, no coração dos mares, e a corrente das águas me cercou. Todas as tuas ondas e as tuas vagas passaram por cima de mim. Então eu disse: Lançado estou diante dos teus olhos. Tornarei porventura a ver o teu santo templo? As águas me cercaram até a alma, o abismo me rodeou e as algas se enrolaram na minha cabeça. Desci até os fundamentos dos montes, desci até a terra, cujos ferrolhos se correram sobre mim para sempre. Contudo, fizeste subir da sepultura a minha vida, ó Senhor, meu Deus. Quando dentro de mim desfalecia minha alma, eu me lembrei do Senhor. E subiu a ti a minha oração no teu santo templo. Os que se entregam à idolatria vã abandonam aquele que lhes é misericordioso. Mas com a voz do agradecimento eu te oferecerei sacrifício, o que votei pagarei. Ao Senhor pertence a salvação. Falou, pois, o Senhor ao peixe, e este vomitou a Jonas na terra. Vamos orar. Pedimos mais uma vez tua misericórdia nessa manhã, Senhor nosso Deus. O teu povo está atento para ouvir não a voz de homens, mas a tua voz, ao teu querer. Aquilo que o Senhor deseja ensinar, mudar, ao consolo da tua palavra, à repreensão da tua palavra. Enfim, a voz suave do teu Santo Espírito, que em sua infinita misericórdia nos atende. Esteja conosco, nós queremos te ouvir. Em nome de Jesus. Amém. Queridos, eu não sei se você já foi, eu acho que sim, alguns inclusive, acho que talvez agora nas férias de julho, já foram até a Olímpia. A aproveitar das águas térmicas quentes, dos brinquedos que existem lá. Uma vez eu estive lá e eu tive a ousadia de ir em um brinquedo que, quando você entrava ali no tubo para sair depois na frente, ele escurecia completamente. Tragava você e você durante alguns segundos ficava completamente no limbo, no escuro, sem saber de onde você veio, sem saber para onde você ia. Uma experiência para quem tem claustrofobia, acho que terrível. Graças a Deus não tem esse problema, mas mesmo assim eu não gostei absolutamente nada da experiência. Ora, por que eu estou citando isso? Se eu entrei num brinquedo desse, fiquei por uma fração de segundos no escuro, sem saber para onde ia, o que ia acontecer, eu fico imaginando Jonas engolido por um grande peixe, que não sabemos ao certo que peixe era, e ficou ali fechado e no escuro por um tempo muito, muito maior. Que sensação aquele homem deve ter tido? O que ele pensou, o que ele sentiu? O texto reflete um pouco em sua oração os sentimentos daquele profeta. Na realidade, diante deste evento, nós nos deparamos com as ações de Deus que muitas vezes na vida do seu povo parecem ser meio estranhas. Porque Deus tem meios estranhos aos nossos olhos para trabalhar em nós e para trabalhar por nosso intermédio. Mas assim mesmo, Ele tem sempre um grande, santo e maravilhoso objetivo para a glória dEle e para o bem dos seus filhos. E foi o que aconteceu aqui com Jonas e também com a missão que Ele havia estabelecido para aquele profeta. Ficar na barriga de um grande peixe, ficar ali no meio do escuro com algas na cabeça, enroladas na sua cabeça, sem saber o seu destino, sem saber o que ia acontecer.
Era uma sensação terrível, algo estranho, mas foi o meio que Deus escolheu para que aquele homem pudesse entender o querer e fazer o querer de Deus. Da mesma maneira, Deus tem uma missão específica para a igreja e tem caminhos para que ela seja realizada por meio dos seus filhos, e Ele vai fazer com que essa missão aconteça e vai usar os meios que Ele deseja, individualmente na vida dos filhos e assim também coletivamente na vida de toda a sua igreja. Eu queria que você acompanhasse comigo assim 3 lições nesse texto, que mostram a maneira como Deus age, para que nós possamos, como povo dele, cumprir a missão para a qual ele nos chamou. E a primeira lição é que, para cumprir a missão que ele determinou, assim como fez com Jonas, Deus quebranta você. Jonas tentou, você lembra, fugir da presença e da missão de Deus. Muitas vezes nós somos como Jonas. Nosso coração está endurecido, os nossos olhos estão fechados para a vontade do Senhor. Então Deus age com todo o seu poder e todo o seu amor para nos transformar. Ele não transforma a situação, Ele transforma a vida daqueles que Ele ama. Ele não abandonou Jonas, assim como Ele não abandona você, mas Ele resolve quebrantar a mim e você para mostrar todo o seu amor e todo o seu poder transformador. Jonas sabe que o Deus soberano está agindo, ou estava pelo menos aprendendo que esse Deus soberano não pode ser enganado, não vai ficar inerte diante das situações que estão ao redor. Deus age soberanamente e age também, Jonas vai aprender isso, nos sofrimentos. Jonas, no versículo 3, diz: pois me lançaste no profundo, no coração dos mares, a corrente das águas me cercou, todas as tuas ondas e as tuas vagas passaram por cima de mim. Se um versículo como esse não especifica, não deixa claro que um ser humano sofre, aonde um ser humano pode chegar em sua miséria, lutas e dificuldades, eu não sei qual outro versículo poderia ser tão claro quanto esse. Jonas está no profundo e sente todo mundo caindo sobre os seus ombros, sobre as suas costas. Nós sofremos, queridos, e semelhantemente nessa figura de Jonas, vamos às profundezas para experimentar da dor, mas ao mesmo tempo do conforto de Deus. Assim como nós compartilhamos, ou somos chamados nessa situação também a compartilharmos do mesmo cuidado que Deus tem para conosco nos momentos difíceis da vida. Deus nos coloca em situações difíceis para que experimentemos do cuidado dEle, então não guardemos isso para nós mesmos. Partilhemos do cuidado de Deus em meio ao sofrimento com outros que também sofrem. Paulo, inclusive, fala isso ali nas cartas aos Coríntios. Nós experimentamos do conforto de Deus para que possamos também partilhar desse conforto com outros que estão passando dificuldades como nós passamos. Nas dificuldades, experimentamos de maneira mais próxima o cuidado, a mão protetora, o amor, o livramento de Deus em cada fração de segundos pelas quais estamos passando. E aí que percebemos Jesus no sofrimento e na luta. Nós sentimos que Jesus está perto. Quando nós temos tudo que esse mundo pode oferecer, parece que nem percebemos quem Jesus é, o que Ele fez, o que está disposto a fazer. Mas muitas vezes só percebemos que Jesus é tudo o que precisamos, quando Jesus passa a ser tudo o que temos. Na missão para a qual nós somos chamados, Deus faz essas coisas em nossa vida, para que nós sejamos fortalecidos, para nos preparar melhor, para então fazer a vontade dEle. No fundo, nós aprendemos melhor sobre a graça de Deus, nos tornamos aptos a ensinar sobre ela aos outros, quando nós somos primeiro alvo desta graça em meio ao sofrimento. Aqueles que estão passando ou passaram pelo vale escuro da dor, da morte, estão muito mais aptos a ajudar outros a trilhar o mesmo caminho escuro. Jonas diz: quando desfalecia minha alma, eu me lembrei do Senhor.
Eis aqui o grande contraste, queridos, da escola de Deus para aqueles que vão desempenhar o seu serviço. Aqui é um divisor de águas. Os que são de Deus, no dia da angústia, vão fazer como Jonas, se lembrarão de Deus, buscarão a face de Deus, sairão fortalecidos por Deus, para servir a Deus em obediência, onde e como Ele ordenar. Mas, enquanto isso, os que não são dele rapidamente se esquecerão, blasfemarão, fecharão a si mesmos os seus corações para Deus e buscarão os seus próprios e tortuosos caminhos em suas escolhas insensatas e mortais. Essa é a grande diferença. Jonas demonstra que é um crente, ele se lembra de Deus ali na barriga, no ventre do peixe, no meio da escuridão, das ondas, com algas enroladas na sua cabeça. Ele se lembra, há tempo de orar. Mas os que não são de Deus reclamarão, blasfemarão, se distanciarão, se fecharão para o Senhor. Continuarão nas profundezas dos seus pecados, presos no grande ventre da sua própria perdição. Deus, quando nos coloca em situações difíceis, Ele tem algo a fazer, Ele quer quebrantar a mim, Ele quer quebrantar você, Ele quer fazer você melhor, parecido com o Senhor Jesus Cristo. Ele quer fazer com que através das lutas, da sua experiência e lutas, você possa compartilhar do favor, do cuidado, do amor, da graça, da misericórdia de Deus. Portanto, quando o dia difícil chegar, não blasfeme, não reclame, pense o que Deus quer nessa grande oportunidade de fazer em mim, através de mim. Foi assim com Jonas, e Deus muitas vezes manda os dias difíceis para que estejamos muito melhor, muito mais bem preparados para fazer a sua vontade na missão para a qual Ele nos chama. Segunda lição, no dia da adversidade, assim como aconteceu com Jonas, Deus chama você a orar. Se você reparar na história, vai lembrar do capítulo 1, ou vai lembrar no momento que você leu o livro de Jonas, quando Deus chama Jonas, você não percebe Jonas orando em nenhum momento. E nas suas decisões, ele foi tomando as decisões e não orou para nenhuma delas. Ele não orou quando Deus o chamou, ele não orou para se afastar de Deus para ir para Jope, ele não orou para ir para o barco, comprar a passagem, ele não orou para decidir para ir para Tarsis, ele não orou em nenhuma dessas situações. Ele foi decidindo e indo, conforme o seu coração medroso, duro, carnal. Mas lá na profundeza do oceano, quando ele não sabia mais para onde ia, quando as coisas não estavam mais sob o seu controle, quando ele não sabia mais o desfecho da sua história, o que ele faz? Ele ora. Que grande oportunidade Deus nos dá de aprofundarmos nossa comunhão com Ele por meio da oração quando estamos sofrendo. E que maneira maior de ter comunhão, se não, de fato, pela oração. Nós cantamos, preciosas são as horas na presença de Jesus, comunhão deliciosa da minha alma com a luz. A oração é a oportunidade de estar na presença doce de Deus e derramar nosso coração diante dEle. De fato, queridos, a primeira coisa que demonstra que eu e você estamos numa cegueira profunda espiritual, que o nosso coração está duro, é um sintoma perigoso, de fato, é quando nós paramos de olhar e depender de Deus, quando nós paramos de orar, quando nós começamos a fazer as coisas automaticamente, quando tomamos as decisões sozinhos, quando nós fazemos o que bem entendemos sem consultar a Deus, quando fazemos o que achamos que é melhor para nós sem perguntar ao Senhor. E nos iludimos achando que nós somos donos de nossas escolhas, dos nossos caminhos, da nossa vida. Que doce ilusão. O que vai realmente mudar Jonas nessa situação não é outra coisa que não a própria oração. Nas profundezas ele busca a Deus e ali encontrará na oração a graça de Deus.
Na oração de Jonas, aprendemos que tudo o que acontece conosco, toda a nossa vida de oração, no final, tem como objetivo, obviamente, a própria glória de Deus, mas, ao mesmo tempo, partilhar do cuidado de Deus com outras pessoas, aqueles principalmente que estão perdidos sem a salvação, sem conhecer o Senhor. E ali Jonas começa a orar, ele reconhece na sua oração a justiça divina, reconhece que ele merecia estar ali. Ele reconhece que sem Deus não há nenhuma chance contra a culpa do pecado. Ele precisa de esperança no meio da situação difícil. Ele diz, os ferrolhos se fecharam sobre a minha cabeça. As portas precisam se abrir de novo, Senhor. Onde eu bato parece que tudo está fechado. Nada de novo acontece. Nada muda. O sofrimento tem sido profundo para mim. Na oração, nosso coração vai se abrindo, a nossa mente também, e vamos vendo as coisas não mais como queríamos ou nós mesmos vemos, mas vemos as coisas como Deus vê. Vamos aprendendo por meio da oração, que nos remete à palavra, e tendo comunhão profunda e intimidade com o Senhor. Por isso, a missão para a qual Deus nos chama é cumprida por homens, mulheres, jovens, crianças que entendem a profunda necessidade da dependência de Deus em oração. A oração é urgente, a oração é essencial para uma igreja que quer crescer. Primeiro, porque sem Deus não vamos fazer nada. Segundo, porque se as coisas começarem a acontecer, nós supostamente acharemos que por nossos próprios esforços, nossa inteligência, nossa capacidade, as coisas estão acontecendo. Isso não é verdade. Quando oramos, declaramos a nossa total inércia, incapacidade, dizemos só o Senhor é capaz de fazer as coisas. E quando os resultados vierem, nós diremos, foi o Senhor, foi Deus. Toda a glória, honra e louvor ao nosso Deus. Portanto, a oração, queridos, como Jonas aprendeu, e eu e você temos que aprender, não pode ser um mero quebra-galho, mas o caminho primordial para os crentes e para a igreja que quer cumprir a missão. A igreja tem que ser formada por pessoas que entendem essa realidade. Porque não vai adiantar nada a melhor estrutura, os melhores recursos, todas as pessoas que tivermos, se não estivermos prostrados diante de Deus na missão, dizendo, Senhor, graça e misericórdia, graça e misericórdia, socorre, atende o seu povo. Terceira e última lição, queridos. Deus faz conhecer o sentido da missão. Note a situação de Jonas. Deus poderia fazer, mas não faz o que eu vou dizer aqui. Ele não diz a Jonas que primeiro se endireite. Homem, levante-se. Como é que ele é levantado ali? Erga-se. Resolva o seu problema primeiro, então você pode me procurar, e aí sim contar com o meu favor. Não é o que Deus faz. É no meio da angústia e da dor que Jonas se dobra, ora e procura a face de Deus, e Deus não o rejeita. Portanto, não importa onde você esteja, como esteja, o que tenha feito, se você buscar a Deus por meio de Cristo, por pior que você pareça, ou por pior que seja a sua situação, mesmo que você pareça estar no fundo do poço, Ele, em Cristo, ouvirá você. Se você entrou nessa manhã dizendo, talvez no seu coração, será que há esperança para mim? Será que isso que eu fiz não é grave? Não, Deus não vai me ouvir nunca mais. O que eu fiz é muito grave. O que eu tenho pensado é terrível. A minha vida diante de Deus, se fosse colocada aos olhos dos outros, seria uma vergonha. Eu não quero nem ir para a igreja, mas estou aqui porque não havia outra coisa para fazer. É a você que Deus está buscando. E Ele vai ouvir você, se por meio de Cristo você clamar a Ele. Apenas quando vemos a profundeza da nossa queda é que estamos prontos para buscar o caminho da libertação oferecido por Deus em Cristo Jesus. A oração de Jonas começa se dirigindo a Deus e termina reconhecendo a coisa mais importante da missão. Se você olhar o versículo 9, vai prestar atenção nisso. Veja como termina a oração dele. Ao Senhor pertence a salvação.
Não importa que corações estejamos dirigindo a pregação do Evangelho. Pode ser os terríveis assírios, pode ser criminosos, mentirosos. Se a salvação pertence ao Senhor, a nossa missão como igreja é uma só: pregar o Evangelho a quem quer que seja, porque ao Senhor pertence a salvação. Graças a Ele por isso, porque se pertencesse a mim, eu acho que eu ia escolher as pessoas para quem eu ia pregar o Evangelho. Mas é Deus que determina a quem e qual é a mensagem. Glória a Ele por isso, ao Senhor pertence a salvação. Se ele alcançou um homem teimoso, egoísta como Jonas, o tirou da profundeza do mar, se ele fez algo semelhante por mim e por você, por que também ele não pode fazer pelos outros? Aquela pessoa que você torce o nariz e diz: acho que esse aí não. Esse eu não queria na igreja, essa eu não queria na igreja. O Evangelho também é para essas pessoas. Tanto é verdade que Jonas clama pelo templo, porque ele sabe que é lá no templo, como símbolo da presença de Deus, que se encontra a salvação, não no lugar em si, mas no próprio Senhor. E o grande mistério, como aconteceu com Jonas, da salvação, é que não se pode fugir da presença de Deus. É Deus que vai ao encontro do pecador. Jonas no ventre do peixe representa o processo da salvação. Não adianta se esconder de Deus, Ele vai nos encontrar. Nós seremos confrontados por Ele, por Sua verdade, pela verdade da Sua palavra, pela Sua vontade. Não importa onde estejamos, aqueles que são de Deus, mais cedo ou mais tarde, serão confrontados pelo poder da Sua palavra. Eu vou falar de 2 exemplos. Um genérico e outro pessoal. Conta essa história de um jovem que era filho de pastor no Canadá. E ele não queria mais saber sobre Deus. Estou cansado desse negócio de Deus. Meu pai fica falando de Deus todo dia. Meu pai prega sobre Deus e não é para mim, não quero isso. E ele resolve ir embora. Quer viver uma vida de hippie. Quero ir pelo mundo, viver livre, tranquilo, sem amarras. Você sabe onde é o Canadá, né? Espero que sim. Ele resolve ir para a Europa. Ele chega na Europa e diz: não, aqui ainda está muito perto da minha casa. Ainda traz muita lembrança. Eu não quero ficar nesse lugar. Eu vou para um lugar mais longe. Eu vou lá para a Índia. E chegando na Índia, pisa no solo indiano e resolve ir para uma praia, curtir a vida. Daqui a pouco ele está na praia e recebe um cutucão no ombro. Olá, meu jovem. Tudo bem? Sim. Sou um pastor dos Estados Unidos, eu queria pregar o Evangelho para você aqui. É verdade a história. E aquele jovem, impactado pela palavra da salvação, volta para o Canadá e se torna um pastor. Há muitos anos atrás eu trabalhava numa empresa que trefilava e perfilava tubos. Essa é a segunda história. E era membro e seminarista numa igreja. Uma senhora me procurava: pastor, meu filho está distante do Senhor, pastor. Ela se referia assim para mim mesmo, sendo um seminarista. O senhor precisa falar de Jesus para ele. E toda vez que eu tentava falar com aquele rapaz, ele fugia de mim. Bom, um dia eu estou no trabalho, eu fazia vendas por telefone, toco o telefone. Eu atendo. Ele começa a fazer a descrição do pedido, do material que ele queria, mas lá no fundo eu reconhecia a voz, até que ele falou o nome, e a voz, juntamente com o nome, me fez reconhecê-lo. E eu disse: fulana, você? Você é filho de fulana? Sim, eu conheço você. Sou Laércio. Você tem fugido de mim há muito tempo. Você tem estado distante do Evangelho. Mas não dá para fugir de Deus, meu filho. Você precisa voltar para Ele. Você precisa crer no Senhor.
Então eu tive a oportunidade, ainda que por alguns segundos, falar sobre Jesus e uma outra oportunidade de falarmos mais concretamente sobre isso. O resultado do poder de Deus a quem pertence a salvação foi que aquele rapaz um dia começou a frequentar a igreja, converteu-se ao evangelho e se tornou um missionário em clínica de recuperação. Não dá para fugir daquele a quem pertence a salvação. Porque quando Deus quer buscar e tocar no coração, nem a profundeza do mar ou o ventre de um grande peixe pode impedir isso. Portanto, a missão da igreja é não desanimar e viver propagando que Deus é soberano e está no controle e que quer salvar única e exclusivamente por meio do Senhor Jesus Cristo. Deus nunca tem o propósito de destruir seus filhos. Ele quer, nas situações mais difíceis, concluir o que Ele iniciou em nós por meio de Cristo, a salvação no próprio Senhor Jesus Cristo. Por isso, queridos, no final, na missão dada por Deus, nós temos um único brado, um único clamor, uma única voz. Eu quero que vocês repitam comigo o final do versículo 9, todos juntos, olhando o final do versículo 9, dizendo: ao Senhor pertence a salvação. Todos juntos: ao Senhor pertence a salvação. Vamos orar. Pedimos, Senhor, nessa manhã a Tua misericórdia e graça. Pedimos que mesmo nos dias difíceis vejamos o quanto o Senhor quer nos quebrantar, o quanto o Senhor quer nos moldar à semelhança de Cristo, o quanto o Senhor quer que o Teu povo ore mais e clame ao mundo perdido ao Senhor. Em Cristo pertence a salvação. Que possamos estar com o coração e os olhos abertos para a missão para a qual o Senhor nos chama. Em nome de Jesus nós oramos. Amém.